Salve, galera! Firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao canal do Tio Rômulo. E como prometido, meu povo, vamos falar das relíquias aí, tá? A galera tá meio perdida nas relíquias. Eu confesso que eu prometi fazer um vídeo pra vocês, mas demorei um pouquinho. Porque eu queria dar uma olhadinha, queria dar uma estudada nas relíquias, entender um pouquinho. E eu acho que eu cheguei a um certo entendimento. Óbvio que isso aqui não é um vídeo com verdade absoluta. A gente sempre vai aceitar aí, como é que fala? Indicações, comentários, para o quê? Para aprimorar e aperfeiçoar as dicas que a gente está dando aqui, né? Quem sabe no futuro pode até nascer um vídeo 2 de relíquias, né? Mas vamos lá, tá? Então a gente tem aqui as relíquias sagradas. São inúmeras relíquias, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para pegar a relíquia e como eu escolho essa relíquia, tá? Na verdade, primeiro é como eu escolho e depois como eu faço para pegar. E depois eu mostro para vocês um pouquinho mais sobre cada uma, tá? Então, cara, a primeira coisa é entender qual relíquia você quer e para que você quer. Existem algumas relíquias que já são pré-definidas ou pré-determinadas aí pela galera que já jogou a versão asiática, tá? Por exemplo, a galera, ela indica, eu até fiz uma listinha aqui, tá, galera? Para quem tem exclamação de Atena, o que usa muito aí, vou colocar aqui na lista para ficar legal, que usa muita exclamação de Atena, né? Que é o Leão, o Mu, Escorpião. E quem usa Sagitário e Saori, né? Que é o time de flecha vitoriosa com exclamação Atena. A galera tem feito o seguinte. No Leão, a Ioria, o povo tem colocado o tridente do Poseidon, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiro. Então a galera tem colocado o tridente aqui, tá vendo? O tridente do Poseidon no Ioria. Esse tridente, cara, tem como a gente pegar ele 0,800. Fácil. Onde que a gente pega esse 0,800? A gente pega lá nos prêmios de 28 dias, né? Quando você escolhe ali o Mu, escolhe depois o Leão. Vou mostrar para vocês, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, essa relíquia, você pode vir aqui, ó, no presente de 28 dias, tá vendo? E lá no final, ó, ela aqui, ó, tá vendo? Você pode pegar o seu tridente. Então, no 28º dia de servidor, fato de você pegar o tridente. O tridente, a galera tá usando muito com leão, tá? Muito. Então, a grande maioria da galera tá indicando o tridente pro leão, tá? E o que esse tridente faz? Vamos lá, vamos entender. Vamos entender as relíquias, tá? Primeiro, para que ele serve? Controle, tá vendo? Ele é controle. E é uma relíquia de grau SSR. Só que não é qualquer pessoa que vai poder, qualquer cavaleiro que vai poder pegar. Esse tridente, ele é limitado a quem tem embate físico. Então, todo cavaleiro que inflige dano físico pode usar esse tridente. Então, por exemplo, se você quiser colocar um cara que dá dano mágico, não vai funcionar. Se você quiser colocar numa healer, não vai funcionar. Então, ele só vai conseguir colocar em cavaleiros que infligem dano físico, tá? O que ela faz aqui? Você tem que ler, né? Ao causar dano de ataque base, há 15% de chance de invocar uma matriz de trovão, causando dano físico igual a 40% do ataque do portador, mais 600, né, de ataque a todos os inimigos, dando atordoamento. A galera fica lá, tontinha, por 2 segundos. Né? Isso é muito legal. O leão, ele tem dano físico. É um bom artefato para ele, tá? O Mu, a galera bota o escudo de Atena, tá? A galera bota muito aqui o escudo de Atena. E ele é, cara, ilimitado. Quando você vê uma relíquia escrita ilimitada, significa que você pode colocar em qualquer personagem. Em qualquer personagem, tá? A galera tá usando muito esse escudo no Mu, tá? Eu tô dando ênfase aqui à galera que tá usando exclamação de Atena e flecha vitoriosa, tá? Outra coisa que a galera tá usando no escorpião é a espada de Balmung. Ela também é ilimitada, tá vendo?
Ela é ilimitada, pode colocar em qualquer um. Ela é voltada aqui, ó, para habilidade. Ao lançar sua suprema, ela invoca uma espada Belmundo para cortar, causando um total de 8% de acerto de dano real, igual a 32% do ataque do portador, mais 400 de todos os inimigos ao portador. Então, o pessoal do escorpião tá usando muito esse cara aqui, tá? No Sagitário, o pessoal tá usando o cetro da Atena, tá? E você pode ver que ele tem uma restrição. Essa relíquia, ela só pode ser colocada em personagens que ficam na retaguarda. Não dá para você colocar em personagens que ficam no meio e personagens que ficam na frente. Só em personagens da retaguarda, né? E por fim, a Saori, o pessoal tá usando a caixa selada, tá? Aqui, ó. O pessoal tá usando a caixa selada. A caixa selada, bicho, ela pode colocar em qualquer personagem, tá? Qualquer personagem. A caixa selada não é ruim. Ela não é ruim, não, tá? Ela é bem tranquila. Não tem nenhum impeditivo, né, de você colocar. Mas, na minha humilde opinião, eu usaria a caixa selada no Mestre do Santuário, tá? A galera tá usando muito na Saori. Então, tô vendo direto a galera usando aí a caixa selada na Saori, tá? Eu tô usando diferente, né? Ela é um SR, tá vendo? Se você for dar uma olhadinha aqui na minha Saori, eu vou mostrar pra você aqui a minha Saori, tá? Vou pegar aqui a minha Saori. A Saori é uma healer, beleza? A Saori é uma healer. E o quesito dela de curar, ela cura 3 personagens. Ela sempre vai curar 3 personagens. Qualquer um, não, tem que estar perto dela. Então quem estiver pertinho da Saori no campo de batalha, se você colocar perto dela 3 guerreiros, ela e mais... Na verdade, ela e mais 3, né? Ela cura aqueles caras. Eu tô usando nela a relíquia sagrada. Tá vendo? A relíquia sagrada do colar de Atena. Ela é pertinente a todos os personagens que ficam na linha de trás e ela é 100% de cura. E olha o que ela faz, ó. A cada 20 segundos, após entrar no campo, ela invoca o colar de Atena para restaurar o PV, pontos de vida, para 3 aliados com o menor PV. Então ela casa muito com a habilidade da Atena. Não tô falando que a caixa da Pandora ali, a caixa selada, não seja uma boa para Atena. Acho tremenda, é muito legal. Mas eu gostei mais de usar aqui o colar dela, beleza? Cara, só nessa introdução eu dei um panorama geral aqui do que a galera tá usando e ao mesmo tempo expliquei para vocês como que vocês escolhem a relíquia para o seu personagem. Ah, eu quero colocar uma relíquia aqui no Camus, né? O Camus é o quê? Que tipo de personagem é o Camus? Vamos lá no Camus, ó, porque eu não lembro de cabeça tudo não, tá, gente? O Camus, ele é um personagem que fica no meio, ó, tá vendo? Ó, linha do meio. Então você vai ter que colocar uma relíquia que é ilimitada, né? Do tipo caixa selada. O anel é ilimitado? Deixa eu ver aqui, cara. Você vai colocar nele todas as relíquias que são ilimitadas, né? Então, por exemplo, ó, essa aqui é limitada, essa aqui é somente atrás. Ó, o anel de Limbelungo, né? Ele é ilimitado, poderia ficar no Camus, né? A caixa selada também é ilimitada, poderia ficar no Camus, entendeu? Então, primeira coisa que você tem que olhar é quais são os personagens que você vai colocar como personagem principal. Boa, identifiquei. Agora, quais são as relíquias que podem ser para cada personagem? Ah, eu estou usando um cara que fica na linha da frente, 2 que fica na linha do meio e 2 que fica na linha de trás. Ou eu estou usando um que fica na frente, um que fica no meio e 3 atrás. E aí você vai casar essas relíquias primeiro com essas posições. E depois que você olhar essas posições, você vai ver qual fica melhor com quem, tá? E aí como é que você faz? Depois que você escolher as relíquias, como é que eu escolho relíquia? Aqui na sintetização, tá vendo? Você vai pegar as relíquias aqui. Ou então, você pode vir na loja, aqui na loja, tá vendo? Na loja, você vai aqui em PVP, beleza? Loja, vou de novo, ó.
Você vai vir aqui na loja, tá vendo? Loja aqui, ó. E vai aqui embaixo clicar no... Deixa eu fechar um negócio aqui. Você vai aqui embaixo clicar no PVP. Beleza? Dentro do PVP você tem duas lojas. Você tem a loja da Arena e você tem a loja da Ilha da Rainha da Morte. Você vai clicar aqui na Ilha da Rainha da Morte, onde que você faz a Ilha da Rainha da Morte e você ganha esta moedinha aqui. Tá vendo? Esta moedinha aqui é que vai fazer você comprar as relíquias. Aqui também consegue de fato, de boa, ver as relíquias. Aí, vamos dar uma olhadinha aqui na ânfora. Tá vendo? Na ânfora, o que que essa ânfora faz? Ó, usado para sintetizar, beleza, blá, 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 blá. Prévia aqui da ânfora, ó. Ela é ilimitada, ela pode ser colocada em qualquer personagem. O fator dela é banimento. Ela faz banimento, ela manda o cara para outra dimensão. Pã! Posso usar com Saga Maligno, posso usar com o Mestre do Santuário, que é o Papa Ares, posso usar com Saga normal, ou qualquer mago, né, que causa aí dano psíquico. Mas como ele manda para outra dimensão, na minha concepção, no meu entender, tá? É muito bom pro Mestre Pope, né, que é o Papa Ares do Santuário. Eu entendo que é melhor para ele. E aí, gente, eu preciso, para sintetizar essa criança, eu preciso de 20 fragmentos, tá vendo? Ó, 20 fragmentos para eu sintetizá-la, tá? Lá, aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar. Ah, ele não mostra, ele não mostra. Aí você vai lá na sua bolsa, beleza? Deixa eu cancelar aqui. Você vai lá na sua bolsa, aqui na sua mochila, beleza? Lá embaixo tem relíquias, tá vendo? Aqui embaixo aqui com relíquias, vamos clicar aqui nas relíquias. E aqui ele te mostra todas as relíquias que você tem, incluindo os fragmentos. Olha aqui a minha ânfora, tá vendo? Eu tenho a ânfora aqui. Essa ânfora, eu preciso de 20 para poder summoná-la. Então eu preciso de mais 3. Quanto que custa lá na loja? Se eu não me engano, 100zão, não é isso? Vamos lá, ó. PVP, Ilha da Rainha da Morte, 100. 100. Então eu preciso de 300 para pegar essa ânfora. Onde que eu vou pegar essa ficha, cara? Olha, a loja não é da Ilha da Rainha da Morte? Você vai no PVP, vai na Ilha da Rainha da Morte. Chegando lá, o que que o senhor vai fazer? O senhor vai jogar a Ilha da Rainha da Morte. Que aqui ele vai te dar a moedinha. Tá? Se eu não me engano, dá para você fazer isso 2 vezes. Tá? Então, essa é a primeira maneira de você pensar na relíquia. Qual relíquia você vai usar? Onde que ela se encaixa? Se ela é proprietária de um personagem que fica atrás, se o personagem fica no meio, ou se ela é ilimitada, pode ficar em qualquer um. Você vai ter que ler a relíquia para você entender qual o melhor para cada personagem, tá? Gente, eu não gosto de falar, igual eu falei ali, né? Deixa eu até pegar a colinha aqui. Eu não gosto muito de fazer isso, não. Mas como vocês gostam de vídeo assim, eu peguei do que a galera tá usando, né? Leão, tridente de Poseidon. Mu, escudo de Atena. Escorpião, espada de Belmungo. Sagitário, cetro de Atena. Saori, caixa selada. Na opinião dessa galera aqui. Na minha, a Atena fica bom com um colar, não com a caixa selada. A caixa selada eu colocaria em outro personagem, tá? Mas é a minha opinião. Você viu que eu divergi do que o cara escreveu? Eu não gosto de fazer isso, porque tem jogadores que só fazem o que está escrito. E aí tem gente que é sacana, tá, pessoal? Então vocês ficam espertos aí, vocês que são acostumados sei lá, tier list. Aí você vê lá que tem Cavaleiro 1, Cavaleiro 2, Cavaleiro 3. Esses caras são top. Aí o que você faz? Você investe tudo nesses caras e quando você vai no jogo descobre que eles são uma bosta. Tem gente que é ruim, gente. Tem gente que é ruim. Tem gente que monta as coisas para poder atrapalhar a vida dos outros. Então, o que eu recomendo? Muita cautela em vídeos que indicam coisas para você fazer. Aqui eu tô te dando um norte para você pensar, identificar as relíquias. Você vai ter que ler as relíquias, ler os seus personagens e entender se a relíquia que você analisou serve para o personagem. Serviu? Cara, foca atrás dela. Você pode adquiri-la através da loja,
da relíquia, né? Aqui da Ilha da Rainha da Morte. Ou, se você tiver gema suficiente, tá? E aqui nesse baú ela tiver, pimba, você pode comprar ela ali. É caro, custa 800 de gema, tá? Mas se você tiver isso sobrando, catapimba, você vai lá e pega ela, tá? O que eu não quero é que, falei aqui que o leão é com o tridente de Poseidon, Mu é com escudo de Atena, Milo com a espada de Balmungo, Sagitário com o cetro de Atena, Saori com caixa selada. Você vai lá e faz isso aí. Aí todo mundo vai fazer igual. Entendeu? Aqui eu concordei com o leão com o tridente, perfeito, show de bola, tá? O Mu com escudo também, show de bola. Milo com a espada ficou legal também. Sagitário com cetro, massa. Já a Saori, eu colocaria caixa selada em outro personagem e deixava a Saori com um colar. É minha estratégia. Eu li aqui, concordei com umas coisas e outras não. Eu quero que você faça a mesma coisa. Você pega o vídeo de Tio Rômulo, escuta o que ele está falando, joga para o seu jogo, pensa no seu time e aí você vai lá e escolhe a sua relíquia. E aí você vem aqui na Ilha da Rainha da Morte para você conseguir o máximo de fichas que você quer para na loja você conseguir a sua relíquia. Lembrando que as relíquias douradas que estão aqui na loja da Rainha da Rainha da Morte, algumas são bloqueadas por níveis, tá? Então, para você pegar, por exemplo, o escudo aqui da Atena, você vai ter que atingir o nível, deixa eu ver aqui, ó, 65, ó. Então, todos esses caras aqui, que é o tridente, o cetro e o escudo, eu só vou conseguir depois que eu chegar no nível 65, tá? Então, eu tenho que jogar mais aqui. Já no nível 40 para cima, o nível 30 para cima, 20 para cima, você já consegue comprar essas coisinhas aqui. Ah, o escudo aqui do próprio Sagitário seria interessante para o Sagitário, enquanto eu não tenho, por exemplo, o cetro. Cara, vem aqui dar uma lidinha. Ó, ele é limitado, tá vendo? Ó, para quem? Limitado à linha do meio. Eu acho que Sagitário é linha de trás. Então, eu vou confirmar, tá? Então, esse cara aqui é limitado à linha do meio. Não sei se pegaria nele. Ah, ó. Ele libera e concede um escudo igual a 300%. Vamos ver Vamos ver aqui. O cetro. Ah, ele não vai deixar eu ver o cetro. Que merda, velho. Ah, mas eu consigo ver lá. Vamos dar uma olhadinha no cetro pra gente ver se ele é no do meio. Entendeu? Pra vocês entenderem a minha lógica. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o cetro. Ó, cetro. Ele é somente pra quem? Vamos ver. Somente atrás. Tá vendo? Então, ou seja, aquele lá pro escudo vai servir pro Mu. Porque o Mu, ele fica na linha do meio. Vamos verificar aqui se o Mu fica na linha do meio. Cadê o Mu? Ó, Mu. Ali, ó. O Mu fica na linha do meio. Então, aquele escudo ficaria legal pro Mu. Entendeu? Já que a gente tá usando, por exemplo, o escudo de Atena pro Mu, vamos ver o escudo de Atena de novo. Eu quero que vocês entendam o meu raciocínio, para vocês pensarem sozinho nas relíquias de vocês, tá? Então vamos ver que o escudo de Atena, ó, o escudo de Atena é bom pro Mu. Ilimitado, pode colocar para qualquer um. Tá vendo? Para qualquer um, tá? E lá naquele escudo, por exemplo, roxinho, caso enquanto você não tem escudo de Atena, nada te impede de você correr atrás do escudo, cara. Nada te impede de correr aqui atrás do escudo para colocar no Mu, ó. No início da batalha, o escudo, né, redondo de Libra, concede um escudo igual a 21% do PV máximo do portador. Tá vendo? Os cavaleiros aliados aleatórios por 10 segundos também ganham escudo. Olha que legal. Então ele tem muito a ver com o Mu também. Muito a ver. Você pode usar enquanto você não tem o escudo. Vocês estão entendendo como é que eu faço o raciocínio? Eu preciso que vocês coloquem no comentário. Pô, entendi, é isso mesmo. Show de bola. Nesse vídeo aqui, qual que é o propósito dele, né? Para ver se eu conseguir atingir, eu quero muito feedback de vocês. Identificar onde que a relíquia é usada. Depois, identifiquei qual que eu quero. Como que eu vou identificar o que eu quero? Eu vou ler o meu time, os meus cavaleiros. Eu estou usando 5. Ah, tem um que é ataque físico, tem um que é para aguentar ataque, é tanque, é resistência. Outro é ataque mágico, outro é de cura.
Aí o que tu vai fazer? Vai atrás das relíquias que fazem isso. Achou as relíquias que entregam cura, resistência, dano físico, dano mágico. Entendeu e pegou essa parada? Achou a relíquia? Limitado. Ele é limitado a quem? A quem tá na frente, a quem tá no meio, a quem tá atrás, é ilimitado. Matou isso daí, vai atrás da sua relíquia. Como que eu vou atrás da relíquia? Na loja da Ilha da Rainha do Mal. E aí você vai fazendo a Ilha da Rainha do Mal para você conseguir comprar suas relíquias. Show de bola? Rômulo, posso subir as relíquias? Pode. Qual é a regra? Não existe. É a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? A minha estratégia, por exemplo, do jeito que eu faço, né? Você pode observar aqui, né? Que as minhas relíquias, aqui, ó. Ó, essa daqui, a relíquia aqui dele, ela é nível 7. Aqui, a do Mestre Pope aqui, ó, é nível 20. A do Mu, ó, nível 20. A da Saori, nível 20. A do Aldebaran, nível 20. Essa aqui é nível 7. É a melhor para ele? Não sei, cara. Acho que não. Tem melhor, né? A melhor pro Sagitário aqui é o Cetro de Atena. Mas esse cara aqui é dano físico. O que que o Cetro, né? O que que o Cetro... Vamos ver aqui. O que que o Cetro de Atena faz, ó? Cetro de Atena, ó. No início da batalha, o Cetro de Nick concede a luz da vitória a todos os aliados, aumentando seu ataque em 50%. Esse efeito diminui a cada 10 segundos gradualmente. Ele dispersa até ele dispersar. Ganha o efeito do mesmo artefato e não acumula. Tá? Então ele é um cara para ataque mesmo. Ele é um cara de ataque. Tá? É um cara de ataque. Tem bastante defesa física e defesa psíquica, mas ele é de ataque. Né? Então aquela flecha de Sagita que eu estou usando aqui, a flecha dourada, não é a melhor opção para ele, mas eu estou usando, né? Lembrando que o Aioros aqui, ele é um guerreiro. Ai, cara, ele não mostra aqui, né? É um filho da mãe. O Aioros é um cara de trás, ó. É um cara que fica atrás, né? Infelizmente não tem no jogo um filtro, né, cara? Podia ter um filtro, né? Que você chegasse, por exemplo, aqui nas relíquias, viesse aqui na sintetização, né? E filtrasse aqui, ó, guerreiros que ficam na parte de trás. Aí seria uma uva, né? Porque ele listava todo mundo que fica na parte de trás aqui e você corre atrás dele. Ó, por exemplo, aqui, essa lança aqui longa, ele é limitado, caça qualquer um, né? E ele é de controle. Olha que legal. Quando o portador é afetado por controle, ele invoca a lança longa de Libra para causar 50% do ataque de dano físico. Ele é limitado, poderia ficar no meu Sagita também, ó. Esse aqui é uma boa para ficar no Sagitário. Vamos ver essas espadinhas aqui, ó. É limitado a quem? Vamos ver para quem que ele é limitado. Limitado a dano físico. Acho que cabe também no meu querido lá, né? Dano físico. A espada longa aqui, ó, é ilimitado, cabe em qualquer um. Pode causar dano de habilidade 50% de chance de invocar a lança longa. Habilidade de rio causando dano psíquico. Esse aqui é dano psíquico. Já é mais pro Saga, para aqueles que são magos, né? Beleza, galera? Eu acho que com essas dicas aí, vocês vão conseguir de boa identificar, né, a relíquia de vocês, escolher a relíquia de vocês, entender qual herói funciona com cada relíquia. Não é isso? Não esquece desse like aí não, deixa esse like maroto aí, deixa o seu comentário, o que você achou do vídeo, se esse contexto que a gente está criando dos vídeos aí estão ajudando vocês, isso é muito importante pra gente. Show? Eu fui, até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.